Pessoal, todos me ouvindo bem? Só para a gente fazer um último teste? Sim? Beleza. Emerson, conseguindo falar também? Sim. Bom, beleza. Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Tech Talk a respeito de segurança de aplicações em cadeias de suprimentos. Estamos também hoje aqui entre eu e o Emerson, a gente vai fazer a nossa apresentação agora aqui. E temos aqui também um intérprete de Libras junto com a gente, que é o Josué, tá? Que vai estar nos ajudando hoje com essa questão aí de passar o conteúdo de uma melhor forma para vocês. Bom, então fazendo uma autodescrição, o meu nome é Jonathan Arendt, o pessoal costuma me chamar aqui de Arendt dentro da empresa. Eu sou um homem branco de cabelos castanhos escuros, com barba um pouco falhada. Estou hoje com um crachá da Kigo e com uma camiseta preta também, tá? Com um fundo virtual da própria Kigo preto também. E, bom, sou o principal consultant da área de cybersecurity, tá? Então, eu tenho uns 10 anos de experiência aí na área de segurança da informação, especificamente na parte mais ofensiva, ou seja, proativa. Também sou professor acadêmico aí nas instituições ACAD-TI e IBSEC. Tenho algumas qualificações aí que eu descrevi ali embaixo no slide também. Sendo que a última que eu fiz aqui foi um MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, vou estar hoje apresentando com o Emerson aí, que vai se apresentar agora, o conteúdo. Bom dia, Jonathan, bom dia, Josué, bom dia a todo mundo. Bom, prazer participar aqui dessa sessão, né, uma série de Tech Talks, né, que a gente está promovendo aqui na Kigo para falar sobre segurança de aplicações, né. Esse primeiro tema é um tema que me interessa muito falar. Meu nome é Emerson Xavier, eu sou analista de segurança aqui da Kigo, estou no meu primeiro mês aqui de trabalho. Mas eu já conheço já da área de AppSec, já trabalhei com 3 anos, né, vendendo segurança de aplicações, ferramentas de análise de código, ferramentas de análise dinâmica, né, diversas ferramentas do portfólio de proteção a aplicações. Né? E agora eu sou um homem pardo, né, de também barba falhada como o Arendt, o cabelo bem curtinho, estou vestindo uma camiseta rosa da Kigo e o meu fundo é o fundo preto padrão da Kigo, também com detalhes em rosa. Isso aí, gente. Bom, então para a gente já iniciar aqui a nossa apresentação, a gente já traz aqui uma informação de que o AppSec ele pode ser algo de fato bastante complexo, tá? Se a gente for pensar na segurança da aplicação, pessoal, as ferramentas tradicionais aí que a gente utiliza de segurança, né, no caso, em ambientes de infraestrutura, como por exemplo, para proteger a borda, que é um firewall, né, nesse quesito, a gente pode utilizar um proxy, um AF, um Web Application Firewall, VPNs e uma junção de outras ferramentas aí que em conjunto vão prover a segurança do ambiente. Porém, essas ferramentas, elas não atuam diretamente na camada de aplicação, tá, das empresas. Então, as aplicações, elas acabam ficando bem desprotegidas nesse sentido. Né? Então, apesar de serem importantes esses recursos todos que eu contextualizei aqui para vocês, que são ferramentas mais legadas, mais tradicionais, elas não resolvem os problemas na nossa camada de aplicação. E fora outros detalhes que são o seguinte, a gente pode pensar hoje também
em um desenvolvimento em ambientes distribuídos. Hoje o pessoal trabalha muito comumente de forma remota, tá? Então, é muito importante que a gente considere que vai ter desenvolvedor trabalhando tanto no Brasil, diferentes regiões do Brasil, quanto em algumas regiões fora do país também. Temos que entender como é que a gente mantém essa segurança desse ambiente híbrido, certo? Depois a gente tem a questão do IoT, a internet das coisas, que ela traz para a gente uma possibilidade de a gente se conectar com diferentes sistemas por meio da utilização de APIs, inclusive, por meio de diversos gadgets, entende? Então, hoje eu posso ter o quê? Um abajur inteligente, eu posso ter uma geladeira inteligente, um ar-condicionado inteligente, e a gente tem que pensar que tudo isso pode ser utilizado como um target de ataque, tá? Então, precisamos ter isso em mente. BioD, que é um conceito de bring your own device para a empresa, então eu trago o meu próprio dispositivo para a companhia, muitas vezes não tem problema usar ele, tá? O smartphone, até mesmo o ativo, o computador pessoal, tá? Às vezes o pessoal prefere utilizar MacBook, por exemplo, e traz ele de casa, não vejo problema em utilizá-lo dentro da empresa. A questão é que a gente precisa ter políticas de governança, precisa ter uma padronização do que instalar nesse ativo para manter ele seguro de possíveis ameaças que surjam a partir dele. Depois a gente tem, fazendo até um gancho, né, a questão da criação de políticas de governança. Então, como eu disse para vocês, beleza trazer os ativos de casa, mas a gente precisa ter ali uma política que nos oriente como proteger esses ativos. E o nosso principal ponto aqui, que são os componentes de terceiros das aplicações, tá? E a gente vai utilizar ele bastante como protagonista hoje do nosso Tech Talk aqui. Tá? Porque o maior desafio de a gente pegar e proteger as aplicações também tem a ver com os componentes que são atrelados a essas aplicações. Porque muitas vezes esses componentes são open source, são modificados a todo momento por diversas pessoas, e tem problemas de licenciamento também ali, que o Emerson depois vai demonstrar, e acaba que a gente precisa pensar em toda essa atmosfera, tá? Depois, pessoal, a gente também tem um dado aí, que a OASP nos traz, que cerca de 7% das vulnerabilidades, elas só são encontradas por meio de penetration testing, tá? Ou seja, de testes manuais que são feitos por humanos mesmo, tá? Então, de fato, né, a gente precisa agregar todas essas tecnologias que a gente vai mencionar aqui, inclusive o envolvimento humano, tá? Para que a gente consiga detectar essas vulnerabilidades e corrigir elas de forma proativa, tá? E sabe-se que 19% aí é o percentual de aumento de uso de componentes de terceiros, o que resulta, pessoal, em uma média de 528 componentes utilizados por aplicação, um acréscimo de 528 componentes por aplicação, é bastante coisa. Sendo que 1/3 desses ataques contra as empresas surgem diretamente a partir desses componentes de terceiros, tá? Então, se a gente tem ali, por exemplo, um componente, vou dar um exemplo prático aqui. Se a gente tem um componente dentro de um portal qualquer aí que a gente desenvolveu dentro da empresa, que ele é um componente que faz o upload de um arquivo para dentro desse portal, eu preciso analisar se esse arquivo é mesmo o que eu preciso imputar dentro do software. Então, vamos supor que eu estou tentando fazer o upload de uma foto, para deixar o portal mais minha cara, tá? Eu tenho que testar se esse arquivo é, de fato, uma imagem, beleza? Tenho que identificar o MIME type dele, o que está por trás desse arquivo, para que daqui a pouco o cara não suba um script e consiga, a partir desse script, explorar a aplicação das mais diversas formas e criativas formas que existem aí no mercado. Tá? Então, só para ilustrar um pouco a situação aí para vocês. Então, a nossa proposta hoje, gente, é justamente a gente trazer o Emerson para mostrar, né, como é que a gente vai atuar com segurança nessas diferentes camadas aí da cadeia de suprimentos. Tá? Então, aproveitem bastante aí, utilizem bastante o Emerson, porque ele é especialista também em AppSec há alguns anos já, como ele falou, aproximadamente 3. E ele vai nos ajudar a entender esses gaps na prática, né? Daí, Emerson, eu sei que você tem aí para falar também algumas questões sobre o ASP Top 10 e tal. Queria que você Sim, contextualizasse um pouco. sim. Eu queria aproveitar esse gancho que você mencionou, né, esse caso de uso de um ataque, né? Acho que quando a gente está falando de componentes de terceiros, um dos assuntos que mais
é familiar para as pessoas que estão falando disso hoje é o caso do Log4j, né? Enfim, acabou caindo na mídia, assim, foi amplamente divulgado. A gente está falando de um componente de terceiro, né? Um componente que não são os desenvolvedores da sua própria aplicação que escreve, eles usam aqueles componentes para entregar uma determinada funcionalidade. No caso, o Log4j era uma biblioteca que registrava os eventos da aplicação e guardava isso, né, em arquivos, uma tarefa simples, mas que ele fazia de um jeito já super compacto. Então, o desenvolvedor, ele não precisa ficar reinventando a roda para todas as funcionalidades que eles precisam entregar, né? Só que ele precisa encontrar o melhor design para isso, né? O caso do Log4j permitia que, dependendo de como você utilizasse aquele componente, um usuário malicioso poderia, sabendo que a sua aplicação usa aquele componente, poderia disparar um script que causava uma execução remota. Então, você ter acesso à aplicação e poder usar essa aplicação para fazer outras tarefas que a aplicação não devia desempenhar, né? Isso é um caso clássico de vulnerabilidades de componentes de terceiros, né? E isso, na verdade, é um sintoma de um cenário maior. A gente está vendo aqui, o caso desse slide aqui é que segurança de aplicações não é exatamente uma disciplina simples, né? A gente sabe que a gente está falando com times que conversam com linguagens diferentes, times de segurança, times de infra e principalmente os times de desenvolvimento, que têm demandas conflitantes, né? Normalmente um desenvolvedor, um time de desenvolvimento precisa entregar uma funcionalidade com velocidade e garantindo que a aplicação desempenhe uma tarefa específica, né, em um determinado tempo. O time de segurança precisa garantir que aquela funcionalidade passe por todos os testes antes de estar disponível para o consumidor final. Essas demandas, elas são um atrito uma com a outra, porque o desenvolvedor precisa que aquilo chegue rápido para o consumidor final, e o time de segurança precisa garantir justamente que não chegue rápido o suficiente, que pule etapas nas validações, né, de segurança, mas também de outras coisas, né? E esse conflito acaba resultando no cenário que a gente tem hoje, né? A gente tem relatórios, enfim, relatórios não faltam, né, Arendt? A gente tem relatórios da OASP mencionando como muitas das aplicações que vão para a produção hoje, cerca de 3/4 dessas aplicações têm vulnerabilidades críticas, ou seja, vulnerabilidades que permitem acesso, né, a dados sensíveis e são vulnerabilidades comumente exploradas por usuários maliciosos, né? E tem, enfim, o Chaos Report também menciona que 2/3 das aplicações têm problemas que podem comprometer a operação daquela aplicação, ou seja, aquela aplicação ser derrubada ou ser usada para uma função que ela não deveria desempenhar. A gente está falando de 2/3 das aplicações. Se a gente estivesse lidando com engenharia civil, né, se você passar toda a ponte que você passasse, você pensasse que 2/3 dessas pontes podem cair enquanto você está dirigindo por ela, a gente acharia isso um absurdo. Mas quando a gente está falando de engenharia de software, né, isso meio que é parte do processo. Todo mundo meio que assume o risco, né? Mas o que está acontecendo ali quando essas falhas acontecem é que os dados dos usuários estão sendo comprometidos, né? São informações de cartões, de identidade, coisas que podem ser usadas para abrir conta em outros bancos, ou pedir, fazer phishing, ou realizar uma série de operações maliciosas que nem sempre as empresas que estão entregando esse software conseguem, às vezes querem, mas às vezes não conseguem se comprometer com aplicar todos os controles de segurança para garantir que esses dados não sejam, né, vazados aí. Né? E porque tem a natureza desse conflito entre diferentes times é o que acaba trazendo a gente para esse cenário. Né? Mas tem uma série de ferramentas que vêm sido desenvolvidas para poder integrar controles de segurança à etapa de desenvolvimento, né? Capacitar as empresas a fazer o que a gente chama de shift left. Shift left é você
migrar os controles de segurança para mais próximo dos desenvolvedores. E como você faz isso, você precisa integrar os processos. Então, acho que no próximo slide a gente começa a mostrar um pouco disso, né? Isso. A gente fala de isso, a gente fala de toda a cadeia de desenvolvimento, né? Desde a etapa que o desenvolvedor está escrevendo o código, né? Até todas as automações da gestão da mudança daquele código que o desenvolvedor fez, o build daquele código, a compilação ou interpretação, dependendo da tecnologia, todos os testes funcionais, testes unitários, pelo qual as aplicações e as mudanças passam até elas chegarem ali no final, né, em produção e estarem disponíveis para os consumidores finais. Né? São várias etapas diferentes e tem como a gente integrar segurança de aplicações em cada uma dessas etapas, né? Aí, qual que vai ser a abordagem? Acho que está muito mais em aberto para as empresas, né? Algumas empresas já estão integrando esses controles de segurança, por exemplo, realizando, né, testes de penetração, contratando pentest ou mesmo fazendo internamente, né? Mas o que a gente procura aqui quando a gente fala de ferramentas de segurança de aplicações é algo que você possa usar internamente para você justamente ter um ciclo contínuo, automatizado, integrado a toda a sua cadeia, né? O que a gente chama de SDLC, né, a cadeia, o ciclo de vida, né, de desenvolvimento do software. Isso aí. Então, aqui falando um pouco sobre as ferramentas de segurança, as diferentes abordagens, né? Vamos dar uma contextualizada aqui para o pessoal também, né, Emerson? Quais são essas frentes aqui que a gente pretende atuar, né? Justamente porque a disciplina de DevSecOps não é uma disciplina relativamente fácil, assim, né? Ela é bastante emergente, principalmente quando se trata do Brasil, né? Porque a gente precisa atuar com metodologias ágeis, automação, PDCA, ou seja, melhoria constante, e ainda por cima, introduzir segurança em todas essas etapas, né? Então, como bem o Emerson estava falando aí, a gente vai ter esses diferentes controles que a gente pode atuar dentro do pipeline, inclusive atuando com uma prática de shift left. Daí, quer dar uma contextualizada aí sobre cada um deles, Emerson? Claro, claro. Existem diversas abordagens quando a gente fala de segurança de aplicações, elas não são excludentes, na verdade é até interessante que as empresas se capacitem para que elas integrem ao máximo diferentes ferramentas para que vocês possam identificar vulnerabilidades de natureza diferente em diferentes etapas, né? A gente tem, por exemplo, ferramentas de análise estática, né, revisão do código-fonte da aplicação, tentando identificar vulnerabilidades de segurança, né, nessa etapa, né, da sua aplicação, antes dela estar rodando em algum ambiente, né, você poder fazer a identificação, né, quase como um white box, né, você poder ali ter essa informação ali, vendo todas as interações pelas quais o seu código pode passar, né. A gente tem a joia da coroa de hoje, né, a análise de componentes de terceiro, análise de composição de software. Essa ferramenta, ela identifica não as vulnerabilidades no código-fonte que o desenvolvedor escreve, mas justamente as vulnerabilidades relacionadas aos componentes que esses desenvolvedores importam quando eles estão escrevendo ali as suas funcionalidades. Né? O desenvolvedor não precisa reinventar a roda, eu mencionei, ele pode importar um código, uma biblioteca de algum outro lugar que já utiliza, né? Que já desempenha aquela função, e ele se beneficiar daquilo para poder garantir uma entrega mais rápida. Essa ferramenta de SCA, ela pode identificar as vulnerabilidades desses componentes, elas podem identificar vulnerabilidades que esses componentes dos componentes que esses componentes importam, então o que a gente chama de dependências transitivas, né? Nem sempre você está usando componentes vulneráveis, mas os componentes que você usa chamam também outros componentes terceiros e esses sim têm vulnerabilidades. Essas ferramentas podem identificar isso. Questão de licenciamento também, normalmente a gente sabe que componentes open source, eles são abertos, mas não quer dizer que eles são iguais.
dependendo do tipo de licença que um componente usa, ele controla a forma como você deveria estar, né, distribuindo a aplicação que você desenvolve que utiliza aquele componente. Nem sempre você vai querer estar em conformidade com a forma como aquele componente força você a distribuir. Às vezes, um componente diz, se você usa o meu componente, a sua aplicação deveria ser open source, a sua aplicação deveria ser distribuída gratuitamente. Nem sempre você quer ter esse tipo de controle, então aqui a gente está falando não só de controle de segurança, mas até, como você falou, né, a área de gestão de conformidade. E tem outros testes que a gente pode integrar também em diferentes etapas, fazer análise dinâmica, testes da aplicação rodando em um ambiente produtivo ou ambiente de testes mesmo, um ambiente controlado, você fazer uma série de requisições e monitorar ali como a sua aplicação se comporta, identificar vulnerabilidades, né? E esse teste pode ser interativo também, né? Com meio de ferramentas proxy, com outras coisas que você embute ali no meio do caminho, fazer um IAST, né? Então, tem uma série de possibilidades quando a gente fala de controle de segurança de aplicações. Não tem essa daqui é a bala de prata, cada uma delas tem a sua importância, porque foca, né, em detalhes diferentes, né? Por exemplo, se você está falando de uma vulnerabilidade de cross-site scripting, algumas coisas você pode conseguir pegar quando você faz a análise estática, quando você identifica ali, né, como o seu código trata o dado que está entrando, né? Mas se você está falando de um cross-site scripting refletido, por exemplo, talvez você não consiga identificar isso no código, mas você identifique quando a sua aplicação está rodando, a forma como o servidor de aplicação gerencia, né, os seus dados, né? E aí você identificar a existência da possibilidade de um cross-site scripting refletido. Então, tem muitas possibilidades, né? Acho que ainda é uma disciplina meio nova em relação à segurança, né? Como um todo, falando segurança da informação, é uma disciplina que tem aí mais de 50 anos, segurança de aplicações tem 10, mais ou menos, assim. Então, hoje para você vender um firewall, por exemplo, você não precisa convencer uma empresa que ela precisa de um firewall. Ela procura firewalls e ela adquire firewalls. Mas quando a gente fala de segurança de aplicações, a maioria das empresas ainda nem sabe por que teria uma ferramenta desse tipo, ou não sabe por onde começar, são muitos caminhos. Então, é realmente questão de fazer uma coisa um pouquinho mais tailor-made, tentar descobrir como que é o processo, o ciclo de vida daquela empresa, do software daquela empresa, e adaptar diferentes abordagens para a forma como eles tratam essas entregas. E geralmente descobrem no pior dos casos, né? Que é posteriormente a um incidente de segurança, uma exploração. Então, de fato, é para isso que serve o nosso trabalho de consultoria em cybersecurity também, gente. Porque a gente tem que entender como uma principal coisa isso daí, tá? Para todas as soluções, nem só para PPSec, mas para tudo. A gente tem que entender quem são os nossos stakeholders, né? Quem está envolvido nesse processo. Então, por exemplo, aqui a gente tem para a PPSec frentes técnicas. Dentro dessas frentes técnicas, a gente vai ter um pessoal de infra, tá? A gente vai ter um pessoal de segurança, a gente vai ter um pessoal de operação. E o maior desafio em todo esse ecossistema é a gente não engessar o trabalho de ninguém. Porque imagina que eu chegue aí para um time de infra e diga, pessoal, agora vocês vão ter que usar uma ferramenta de AppSec, tá? Não quero saber como é que vocês vão se virar, como é que vocês vão fazer. Simplesmente implementem aí dentro e se virem, entende? E não é assim que funciona, né? A gente precisa realmente pegar e ter um trabalho de se adaptar ao pipeline ou à esteira de desenvolvimento do cara. E não exigir que essa esteira mude para que a gente consiga atender ele, entende? Então, existem muitas ferramentas no mercado, a Gartner diz que umas são melhores que as outras, enfim, mas a realidade, pessoal, é que a melhor ferramenta que existe no mercado é a que se adequa melhor a você, tá? As regras de negócio da empresa, sabe, assim, ao processo, né? Então, é para isso que serve o nosso trabalho também, para a gente tentar mostrar que, de repente, não seja um bicho de 7 cabeças, talvez de 3, tá?
Talvez de 30 vezes. E só pegando o gancho aí do Emerson também, são diferentes abordagens, como ele falou, por quê? Porque no SAST a gente precisa ter conhecimento do que é a aplicação, das regras de negócio, de tudo que está por trás dela, mas é uma análise que a gente performa sem necessariamente rodar a aplicação, porque ela é em cima do código-fonte e barra ou do binário, tá? E no Dash a gente já precisa executar essa aplicação para entender as vulnerabilidades que estão por trás dela. Daí as diferentes formas de abordagem, né, de detecção de vulnerabilidade em cada uma dessas práticas aqui. Eu, por exemplo, detecto muito melhor uma vulnerabilidade de hard-coded credentials, ou seja, credenciais inseridas no próprio código-fonte da aplicação. Eu consigo detectar muito melhor esse cara por meio de um SAST, que faz análise estática do código, tá? Do que numa análise dinâmica, entende? Então, vão ter abordagens que são mais adequadas para alguns tipos de detecções do que outras. Isso vai ter, tá? E a gente tem que entender, né, gente, quem são os papéis que estão por trás desse ecossistema. Né? Então, por exemplo, um head de segurança, ele vai se preocupar em entregar a ferramenta com prazo, com qualidade, sabe? Assim, sem engessar para diferentes áreas aí que estão envolvidas no processo. Já o técnico, ele vai se preocupar mais na questão das entregas, se está implementado direito ou se não está, né? E assim por diante. Geralmente tem um time de PMO junto também para acompanhar de forma ágil esses projetos, né? E sempre trazendo a segurança para as etapas mais iniciais do fluxo, sempre para a esquerda. Quanto mais eu trato as etapas iniciais, menos custo eu tenho, tá? E mais segurança é adquirida ao software também. Beleza? Daí, aqui na sequência, pessoal, a gente entra bastante nesse mundo aí de componentes de terceiros, onde o Emerson vai explicar para vocês como é que funciona isso aqui no SDLC. Exato, exato. Bom, análise de componentes de terceiros também tem uma série de abordagens particulares, né? Muitas vezes vão perguntar, mas como que a gente pode plugar isso aqui na nossa esteira, né? Vocês estão falando que a gente consegue ter esse tipo de controle aqui, mas aonde é melhor colocar, né? E aí depende também exatamente de como que você trata, né, do ciclo e aonde você quer ter esses controles, né? O que você precisa entender é como que é o fluxo dessa vulnerabilidade, né? Então, os desenvolvedores estão escrevendo o código ali na ideia deles, eles estão importando esses componentes ali quando eles escrevem as funções, né, desse código. Depois disso, eles fazem a gestão de mudanças, eles mandam esse código alterado para uma ferramenta de controle de versão, um repositório, né? E a partir dali começam as automações, né? Então, você dispara o build da sua aplicação, você compila ou interpreta ela, né? Nesse momento de build e compilação e interpretação é quando a aplicação começa a rodar, então os componentes que você está importando eles são importados ali pro repositório da aplicação. Esses componentes também compilam e puxam outros componentes, né? Então você cria todo um ecossistema para que aquela aplicação rode em um ambiente, né? E depois que você tem todos esses artefatos que você compilou, a sua aplicação, ela é enviada ali para um ambiente onde ela possa rodar, né? E aí, quando ela está rodando nesse ambiente, aqueles componentes eles estão desempenhando as tarefas que eles foram chamados para desempenhar, né? Então, se você, mencionando o Log4j, se qualquer coisa acontece na aplicação, o Log4j captura aquele evento, né, registra ele, coloca em um determinado formato e guarda esses eventos em um arquivo, em um diretório ali da sua aplicação. Né? Então, eles fazem parte de todo esse ciclo de vida, né? E onde que você pode, né, onde que é melhor você identificar, né, o uso desses componentes de terceiros? Em todos esses lugares, na verdade. Né? Se você quiser, por exemplo, fazer a validação dos componentes de terceiros a partir da IDE, esse é um dos casos que eu pretendo mostrar aqui para vocês hoje, você pode, em momento de desenvolvimento ali, você disparar um scan da sua aplicação
e verificar os componentes que você que são vulneráveis, que estão sendo chamados ali na sua aplicação, já validar qual que é a versão vulnerável, qual que é a versão não vulnerável, para você pensar como que você vai fazer essa mudança, né? Nem sempre é uma mudança simples, às vezes envolve a mudança de outros componentes também, então você precisa pelo menos saber das vulnerabilidades para que você possa tomar essas decisões, né? No momento do build, quando outros componentes são importados ali, você pode também ter uma ferramenta fazendo a validação desses componentes e já identificando também eventuais assinaturas de componentes que têm essas vulnerabilidades, né? E depois que a aplicação está rodando no ambiente de testes, quando você está fazendo um YAST, um DAST, ou mesmo um teste de penetração, um pentester, quando ele interage ali com a sua aplicação e ele descobre assinaturas de determinados componentes de terceiros, né, você já pode buscar também as CVEs, né, as vulnerabilidades conhecidas daqueles componentes e ter isso reportado dentro de uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades, né? E tudo isso pode ser integrado também a ferramentas de ITSM, para que você consiga também saber o status de determinadas vulnerabilidades, de determinados componentes, quem é o responsável por isso. Então, se me perguntarem, beleza, análise de componentes de terceiros, mas onde eu faço isso? Você pode fazer isso em todo lugar, né? Como o Arendt mencionou, é mais questão de você tentar identificar aonde que faz mais sentido para sua empresa, né? E você tentar implementar ao máximo esses controles de segurança, porque como o meu mentor, né, nessa minha jornada de segurança, né, de informações, o Marcos Vinícius Batalha, ele sempre me mencionou assim para mim. Segurança é sobre visibilidade, né? Se você quer assumir riscos, né, você precisa ter conhecimento desses riscos, né? Então, não é só que você vai rodar uma ferramenta de segurança e aquilo vai gerar um reporte que ninguém usa para nada, né? Mas você precisa ter aquelas informações para que você possa tomar decisões em relação a essas informações, né? Então, pode ser que você rode isso integrado na esteira, todo build você está rodando essa análise. Pode ser que você rode isso nightly, né, durante a noite ou no fim da sprint, só para poder validar. Mas você precisa ter essas informações sendo coletadas e sendo usadas para que os times possam tomar as decisões em relação a esse risco, né? Se vocês vão assumir o risco ou se vocês vão trabalhar na correção, nem sempre, pelo dado o volume de vulnerabilidades, você vai conseguir resolver todos os problemas numa única mudança, né, numa única sprint, mas vocês precisam ter essas visibilidades para que vocês possam definir, ó, isso pode ser feito em uma semana, isso pode ser feito na minor, isso só pode ser feito daqui 2 sprints, isso só pode ser feito numa próxima etapa, não tem como resolver tudo, mas você pelo menos saber qual que é a melhor ordem de você lidar com esse problema. Isso é lidar com risco. E aí a gente está falando realmente sobre controles de segurança, né? Não é só sobre você rodar os scans o máximo que você pode, ver todas essas vulnerabilidades, pegar essa informação e não fazer nada com isso, né? Acho que esse é o maior desafio das empresas e é o maior desafio de cultura de segurança como um todo, né? Não só você ter as ferramentas, você ter ali as informações, mas o que você fazer com isso, né? A gente, acho que você pode falar melhor que eu, né? Mas não tem como. A ferramenta não faz mágica, né? Segurança é sobre uma tríade, né? De ferramentas que te ajudam a coletar as informações, mas você precisa ter pessoas engajadas, né? No tratamento dessas informações, né? E engajadas na cultura que essa ferramenta pode providenciar para vocês e os processos para você lidar com as informações que são geradas pelas ferramentas e pelas ações que as pessoas precisam desempenhar. Exatamente. Até me chegou uma pergunta aqui. Acho que perdi você, seu áudio. Opa, consegue me ouvir agora? Não consegue? Só um minuto. Ó, falaram aqui no chat que estão conseguindo. Acho que sou eu, então.
É, eu acho que é só o Emerson. Deixa eu só avisar aqui. Beleza, agora. Gente, a única coisa que a gente precisava ver aqui também é a questão de, na verdade, mais uma coisa que a gente precisava ver aqui era a questão das licenças GPL e LGPL, que o Emerson vai explicar depois para vocês também. Mas geralmente essas licenças, agora ele está ouvindo. Geralmente essas licenças elas são licenças de domínio público, né, que são utilizados aí pelos softwares e são mantidos pela comunidade. E existem é, algumas regras para a utilização desses componentes, né, Emerson, que se não seguidos, eles não estão em conformidade, certo? É isso, é isso. Componentes diferentes usam licenças diferentes, né? E nem sempre você quer que aquela licença, né, controle a forma como você está distribuindo o seu software. Então, você precisa ter visibilidade também disso. A gente está falando não é mais de controle de segurança também, mas de gestão de conformidade, né? Garantir que você está embasado, né, no texto das permissões, né, os termos de uso, né, garantir que você está tá de acordo, né, com o que está sendo estabelecido ali. E aí a gente está falando de proteção jurídica, né, a gente está falando de uma proteção para impedir que a empresa, né, venha a ser processada por não estar distribuindo, né, o seu software da maneira que as licenças que os componentes que o software delas usam força, né, que elas distribuam. Então, é um tipo de controle que é tão importante quanto o controle de segurança. Os dois são justamente para evitar, né, que a empresa seja, né, atingida aí por esses danos aí, danos ao patrimônio da empresa, né, aos investidores e tudo mais. Não, perfeito. E lembrando que essas análises elas podem ser chamadas em qualquer momento do pipeline, só reforçando isso, né, por meio da execução de essa análise por meio de agente, né, inclusive. Esse agente ele pode estar instalado num servidor em específico, o agente de SA, eu tô falando, e ser chamado em diferentes etapas do pipeline, né? Isso daí tudo por meio de customização a gente consegue performar. E sempre reforçando aqui a diferença entre essas duas abordagens, né? Eu acho que a gente nem acabou falando o que seria o AST, né? E tem pessoas de diversos segmentos aqui no chat também, né? Eu vi, inclusive, que tem um pessoal aqui do comercial aqui, que eu conheço de outras empresas. O que acontece, pessoal? O AST, ele vai ser o Application Security Testing, né? E o S, ele vem justamente de Static, o D de Dynamic, e já o SCA, ele é justamente a análise de componentes de terceiros, né? Então, o Software Composition Analysis. Então, como a Emerson vem falando aí até então, são diferentes essas arquiteturas, né? E o alcance que a gente tem com relação às vulnerabilidades, né? Aos targets de ataque aí, por meio dessas duas tecnologias. E aí, Emerson, se quiser contextualizar aí, né? Só para frisar bem aí para o pessoal antes de a gente entrar na demo. A gente já está entrando na demo, pessoal? Isso, isso. Acho que já puxando o gancho para demo mesmo, é realmente sobre a gente diferenciar é sempre sobre setar as expectativas, né? Uma análise estática, ela é uma análise do código que você escreve, que o seu desenvolvedor escreve, né? É o que no fundo está rodando ali na sua aplicação, né? Mas a sua aplicação ela é um conjunto, né? Do código que o seu desenvolvedor escreve e códigos de terceiros, bibliotecas, outras aplicações internas também suas, mas aquilo que é importado pela sua aplicação em outra etapa, né? E mantido por outras pessoas, outros times, né? Ou mantido em outra esteira, em outro repositório, mas a gente está falando de software que funciona com outro ciclo de vida que é importado aqui para a sua aplicação, né? Não é o código sempre copiado ali para a sua aplicação. Embora a gente consiga também, com análise de componente open source, também detectar alguns códigos, trechos de código comuns ali, se você só copiou o código, né, a gente identificar isso na análise do código-fonte, mas a natureza do SAST e a natureza do SCA é que o SAST analisa o seu código-fonte e o SCA analisa as vulnerabilidades conhecidas desses componentes que são importados pela sua aplicação. Eu vou pedir a licença aqui do Arendt para
Tem mais um Quatro. só, Sim. tem mais um slide só. Mas esse aqui é só para a gente contextualizar mesmo rapidão, tá? Para a gente fazer a Sim, demo. sim. É de que a segunda maior área, né, onde as empresas dizem que estão mais vulneráveis, é justamente na parte de componentes terceiros, né, pessoal? Então, atrelados a aplicações, né? E sendo que 26% delas acreditam que o uso frequente desses componentes terceiros vulneráveis é a principal dor da empresa, né? Então a gente tem que se preocupar bastante, né, dentro dessas organizações, principalmente se elas se tratam de empresas que desenvolvem softwares e que são também fábricas de softwares. Então a gente tem que se preocupar bastante nesse sentido, tá? Daí a gente tem aqui mais da metade ainda estão planejando adotar controles de segurança SSA. Então, por mais que se fale em análise estática de segurança ou análise dinâmica, muitas das empresas ainda não olham para esses componentes terceiros. Aqui a gente tem um percentual de 56%, tá? Isso segundo a Dark Reading Research. É um link que vocês podem depois acessar ali. Posso mandar aqui no chat enquanto o Emerson estiver fazendo a demo, tá? Mas justamente porque eles dizem, né, eles fazem essa mensuração do quão crítico está o ambiente aí das empresas no geral. E essa pesquisa é de fevereiro de 2023, então não é nada muito antigo, entende? A gente ainda sofre com esse tipo de questão nas fábricas de software e empresas no geral, tá? Daí, Emerson, sobre esse ponto aqui, você tem alguma outra posição para falar, ou a gente já pode partir para a demo? Sim, sim. Só para mencionar mesmo que as empresas estão vendo que isso é de fato algo que impacta a operação delas. Enfim, já é a segunda maior causa de preocupação das empresas. Pelo menos um pouco mais de um quarto dessas empresas acreditam que essa é a principal preocupação em relação à sua própria segurança, né? E o que eu vou mostrar na demo aqui é que é mais simples de implementar, né, do que outras ferramentas ali do portfólio. Dá para você ter uma jornada de integrar esses controles de segurança de uma maneira mais simples, mais ágil, mais rápida, atrelada ali aos processos já dos desenvolvedores, né? Então, mais da metade das empresas ainda está planejando integrar esses controles de segurança. Acho que aqui tem os profissionais para poder mostrar como fazer isso mais, sem precisar falar em daqui 2 anos, 3 anos, como algumas das empresas ainda estão planejando de integrar esses controles de segurança. As que estão planejando, né? Tem empresa que ainda não está nem pensando em integrar esse tipo de controle de segurança. Então, posso roubar a tela aqui, Arendt? Acho que eu perdi. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Tá, então aqui eu estou numa IDE, né? Então eu estou mostrando um ambiente de desenvolvimento. Então eu tenho aqui a aplicação, essa aplicação é uma aplicação intencionalmente vulnerável, né? O Hosted Shop é uma API intencionalmente vulnerável. E eu vou mostrar como que você tem um plugin de IDE, né, que realiza esse tipo de análise quando eu disparo esse scan, uma análise de componente open source. Ela não é uma análise demorada, né? Eu tenho como pegar a informação dessas vulnerabilidades num tempo relativamente curto. Eu faço ali o processo de análise dessa aplicação. O que vocês estão vendo aqui é uma aplicação que é uma aplicação JavaScript. Então, eu tenho aqui os arquivos da aplicação.
Eu estou usando esse plugin de IDE aqui, e eu já coletei os resultados das vulnerabilidades. Uma coisa interessante desse tipo de análise, feita a partir da IDE, é que à medida que eu vou clicando aqui nas vulnerabilidades, se vocês repararem, eu já estou sendo levado para a vulnerabilidade, para a linha onde aquela vulnerabilidade foi identificada, né? Eu já consigo navegar entre os diferentes pontos, eu vejo as vulnerabilidades críticas, médias, baixas, né? Eu consigo ver aqui o porquê de determinadas vulnerabilidades, quais são as vulnerabilidades que são associadas àquele determinado componente. Eu consigo ver quando essas vulnerabilidades são também em relação às licenças, então eu vejo o tipo de licença que está sendo utilizado ali. Eu vejo também se aquele componente ele está sendo diretamente importado ou se ele está sendo importado por um outro componente. Então, rapidamente eu consigo identificar esse tipo de dependência transitiva também. E uma coisa interessante é que eu posso também solicitar a correção, né, automática ali daquele componente. Ele me aponta aqui, no caso, o JSON Web Token aqui, ele está mencionando para mim qual que é a versão que eu estou usando, qual que seria a versão recomendada, né? Quais são as vulnerabilidades reconhecidas daquela versão para a qual eu vou migrar e qual é a versão mais recente, né, daquele componente. Então, eu posso disparar isso a partir daqui, direto da IDE, ele já aplicar a correção e já fazer a análise, ou me mostrar também manualmente o que eu deveria fazer, né, para poder disparar aquela análise. Então, para poder fazer a correção daquele componente. Então, é um tipo de informação de segurança que rapidamente, né, pode ser integrada ao fluxo do desenvolvedor. E isso daqui é o que a gente chama de shift left, né? A gente migrar controles de segurança para mais próximo dos desenvolvedores, para que eles possam também tomar decisões em relação à segurança da aplicação, com informações, com confiança nas informações que estão sendo apresentadas e também garantindo ali um tempo menor de correção dessas vulnerabilidades, né? Normalmente o desenvolvedor faria a mudança do código, faria o build, aí lá na frente faria o scan ou o teste de penetração, descobriria a vulnerabilidade, aí volta para o desenvolvedor para corrigir, né? Passa pelos testes para ver se a vulnerabilidade é mesmo observada, tenta identificar onde no código. Então, é um fluxo muito longo. Quando a gente fala de shift left, direto aqui na estação de trabalho do desenvolvedor, ele já identifica essas vulnerabilidades de segurança, né? Mas a gente pode ir além ainda do shift left e a gente pode começar a falar no start left, né? Então, eu posso também garantir que os desenvolvedores ganhem autonomia para descobrir mais informações sobre os componentes e as suas vulnerabilidades e tomem decisões em relação a esses componentes antes mesmo deles usarem aquele componente, deles importarem aquilo no código, né? Antes mesmo deles poderem colocarem a mão e codificar, né? A gente está falando da etapa de design, a etapa de desenho do software, né? Então eu posso navegar aqui pelos diferentes componentes, obter métricas sobre a popularidade, os times que estão responsáveis por esses componentes, se são pessoas ativas, e até métricas de segurança. E quando um desenvolvedor, por exemplo, ele quer descobrir um pouco mais sobre um componente que ele estava pensando em utilizar, ele consegue ver as informações daquele componente específico da versão que ele estava pensando em trabalhar, aonde que ele encontra aquele componente, e ele vê aqui qual que é a experiência dos contribuidores que estão mexendo no código daquele componente, qual que é a atividade daqueles contribuidores, qual que é a diversidade deles, né? Há quanto tempo que eles estão desenvolvendo código para poder desenvolver aquele componente, né? Qual que é a popularidade daquele componente, o quanto que está aumentando a adoção daquele determinado componente,
né? E também os controles de segurança, ou seja, quão rápido é o time que está responsável por aquele componente para poder responder a uma CVE, né? Depois que eles descobrem uma vulnerabilidade, em quanto tempo que eles aplicam, que eles criam uma nova versão onde aquela vulnerabilidade não é identificada, né? Eles estão fazendo assessments de risco daquele componente que eles estão se propondo a desenvolver. Então, todo esse tipo de métricas ajuda o desenvolvedor a ganhar um pouco mais de confiança, né, no componente que ele estava pensando em importar na sua aplicação. E não só ele pode decidir sobre um determinado componente, ele pode também comparar com outros componentes, né, que desempenham funções específicas em relação à saúde dos outros componentes também, para saber se o componente que ele estava pensando em usar é de fato a melhor escolha para aquele momento, para aquela funcionalidade, para a forma como a sua aplicação trata ali as informações. E ele poder ter, assim, em gráficos também, uma forma de tomar decisões em relação a qual vai ser o componente que eles vão colocar no código deles. Então, a gente está falando aqui de Start Left, a gente está falando de uma etapa antes mesmo de eu garantir que o código esteja sendo desenvolvido. Eu estou trabalhando na etapa de desenho, do projeto do software ou daquela funcionalidade. Então, aqui a gente está falando de reduzir ao máximo o custo de correção desse tipo de questão, que é o uso dos componentes open source. E a Kigo, né, tem as pessoas, tem os processos, né, e a gente está disposto a conhecer mais das empresas para realmente a gente posicionar, né, a melhor forma deles integrarem controles de segurança à cadeia de suprimento de software. Aí, eu não sei, acho que deixei passar alguma coisa, acho que é isso, né? Isso. Chegaram algumas dúvidas aqui. O Lucas Bert perguntou: pode ser uma pergunta juvenil, mas como são feitos os controles para evitar uma negação de serviço na aplicação? E aí, Emerson? Tá? Negação de serviço é quando, é que no jargão normalmente eles chamam de DOS, né? É quando a sua aplicação para de responder. Né? Quando a sua aplicação para de responder, aí você já tem um problemão, porque as suas vulnerabilidades já estão à tona ali. Existem diversas formas de você tratar esse tipo de coisa. Quando a gente fala de segurança de aplicações, você precisa ter não só os códigos precisam impedir que comandos impeçam que a sua aplicação se comporte da maneira que ela não devia se comportar, né? Normalmente, um denial of service ele pode ser feito de várias formas. Você precisa derrubar a aplicação. E você pode fazer isso enviando, por exemplo, XML bombs, né? Então você mandar arquivos de XML que abrem arquivos de XML, que abrem elementos, a sua aplicação fica tentando processar e ela cai, né? Quando a gente está falando desse cenário, é um cenário complexo, né? A aplicação das correções para você não ter o denial of service, elas vão desde o caminho do código até o caminho da infraestrutura, você ter alta disponibilidade na sua aplicação, você garantir que você consiga também impedir, né, que usuários façam muito mais requisições do que a sua aplicação tem capacidade de processamento para poder lidar, né? Então, quando a gente fala aqui de segurança de código, segurança de aplicações, é muito mais sobre você garantir que direto no código da sua aplicação, né, a sua aplicação tenha como fazer essa filtragem. E tem muitas formas de você causar uma negação de serviço. Então, realmente é sobre você fazer a validação de inputs, você garantir que os seus inputs sejam sanitizados, que a sua aplicação só processe o tipo de informação que ela devia processar, para que ninguém envie zips dentro, ou qualquer forma de injeção de código que possa permitir a sua aplicação de cancelar acessos, ou mesmo ou mesmo fazer buscas ou
ou queries em ambientes onde ela não devia, né? Então, tem muitas formas de você trabalhar, né, negação de serviço, mas quando ela acontece é porque já tem um cenário, já tem um cenário crítico, né? Você não tem uma estrutura de incident response, você não tem uma estrutura de SOC para poder monitorar os alertas da sua infraestrutura, você não tem, então, a AppSec é uma parte disso, mas negação de serviço é, é, um, é realmente o golpe de, de bigorna, né, na sua aplicação. Tem muitas formas de você causar um denial of service, e você precisa garantir que a sua aplicação esteja processando só as informações que ela deveria processar, né? E essa é a parte mais complexa, porque esses inputs podem vir de qualquer lugar, né? De APIs, Shadow APIs, podem vir de campos de busca no meio da sua aplicação que aceitam arquivos ou aceitam comandos que ela não devia aceitar, enfim. Tem bastante margem para a gente conversar sobre negação de serviço, ainda, principalmente no contexto de análise de código. Então. Beleza. Teve uma outra pergunta aqui do LinkedIn User, né? Pessoal, como podemos reduzir o risco de segurança da cadeia de suprimentos? Acho que é uma junção de tudo isso que a gente falou aqui agora, né? Mas se pudesse dar um resumão aí. Para reduzir os riscos não tem fórmula mágica, né? É fazer monitoramento contínuo dos componentes que estão sendo utilizados pelas suas aplicações, fazer um monitoramento da saúde, né, da sua aplicação e os ambientes onde elas estão rodando, né? Você ter também como você compilar essas informações de uma maneira centralizada para que você possa saber em cada uma das etapas os times que estão desenvolvendo a aplicação, mas até a versão da aplicação que está funcionando em operação, o que foi identificado em relação ao uso desses componentes, e você ter uma estratégia para você mitigar esses riscos que já estão em produção e corrigir os que estão por vir ainda do ambiente de desenvolvimento. Então, reduzir riscos é você ter visibilidade. Então, tanto com ferramentas de segurança de infra, para você ter essas informações do que está sendo aplicado ali de controle de segurança em produção, mas principalmente você ter ferramentas de segurança de aplicações, né, gerando essas informações nas etapas de desenvolvimento, de testes, e passando isso para uma ferramenta de gestão de IT, né, um ITSM, para que você possa garantir que todas as pessoas, os times de segurança, de qualidade, de desenvolvimento, os gerentes, eles tenham como saber qual que é o estado atual, né, e tomar decisões em relação ao estado atual. Tranquilo. O que mais aqui? Deixa eu ver se chegou mais alguma dúvida. Pessoal, alguma dúvida a mais? Beleza, acredito que não tenha mais nenhuma aqui. Bom, aqui o que eu queria falar também, só dar uma contextualizada rapidinho, pessoal, é como é que o AppSec pode nos auxiliar com times de SOC, tá? De forma ofensiva, ou seja, preventiva, tá? Como a análise estática, dinâmica, né, toda a parte de arte faz uma busca por vulnerabilidade de forma proativa, a gente pode sim centralizar essas ocorrências vulneráveis dentro de um MISP, por exemplo, tá? E a gente pode entender se os demais clientes têm esse tipo de ocorrência dentro do seu ambiente também, tá? Então, a gente pode consumir essas vulnerabilidades por meio de um CIEM, que pode ser integrado posteriormente com o MISP, e a gente centraliza, né, faz correlações dessas CWS, por exemplo, com EOCs que a gente encontra pelo mercado, ou mesmo informações que a gente obtém de feeds de ameaça, os mais diversos possíveis aí que existem no mercado. Tá? Então, o AppSec ele pode nos auxiliar de forma proativa, sim, com os times de SOC, na resposta a incidentes para vulnerabilidades na camada de aplicação. Tá? Então, a gente simplesmente pode trazer essas identificações de todos os nossos clientes aí da nossa base
para dentro de um lugar centralizado, como o próprio Misto, e consumindo esses caras e analisando se existem outros ambientes também de outros clientes, né? Se CWS, CVS, enfim, a gente vai em busca deles e sugerem uma forma de remediação para esses caras. Tá? Só para dar uma ideia aqui, realmente, tá? É isso. Não vieram mais perguntas aqui. Emerson, tem mais algum ponto aí que gostaria de esclarecer? Não, acho que agora é mais realmente reforçar, né, que a gente aqui está disposto, né, o nosso time, o time de segurança daqui, o Arendt e eu, né, acho que a gente quer conhecer mais, né, da sua empresa e como que a gente pode ajudar, capacitar vocês a integrarem segurança de aplicações, né, nas suas esteiras. A gente reconhece os desafios, né, eu estava mencionando que é fácil, né, integrar uma IDE, é fácil integrar, começar com o Start Left, mas não é só sobre a ferramenta, né? Você precisa ter as pessoas engajadas, né, em se beneficiar desses controles de segurança e você ter processos para poder lidar com as informações que são geradas quando você implementa uma ferramenta desse tipo, né? Então, você garantir que essas informações não estão caindo no limbo, né? Então, a gente reconhece essas complexidades e a gente está disposto a trabalhar junto para a gente garantir que as empresas tenham maior maturidade de segurança de aplicações, é isso. Isso aí, gente. Acabou o nosso tempo aqui, gente. Mas agradecemos, então, a presença de todos vocês, toda a interação aí no chat. Precisando, vocês podem nos procurar também. O nosso contato, ele tá aqui, ó. Eu vou só espelhar isso aqui na tela para que vocês consigam tirar um print, consigam ficar na gravação também. Vocês, precisando, podem entrar em contato por meio desses endereços de e-mail aqui e a gente responde vocês. Tá? A gente fica à disposição para apoiá-los no que for preciso. Certo, pessoal? Obrigado pela presença de todos vocês. Tá bom? É isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, Josué. Abraço, gente. Obrigado, Josué.